Qual é a principal função do juizado? Hoje, o juizado ele atende às demandas de menor complexidade. São aquelas demandas que a tramitação deve ser mais rápida e que não precisa de perícia judicial para a solução do conflito entre as partes. Hoje está estabelecido na lei que são as causas que vão até 40 salários mínimos, né? E a parte pode estar ou não acompanhada. Se o valor da causa for acima de 20 salários mínimos, ela pode vir sem advogado, é uma opção, ela pode vir direto ou sem advogado. Os funcionários do fórum, essas pessoas que vêm diretamente, eles reduzem a termo, né, e exigem alguns documentos. Eles não podem orientar a parte, porque, nesse caso, somente cabe ao profissional, ao advogado. Mas a parte que fez a opção de vir sem, ela será atendida e terá seu processo iniciado. Acima de 20 salários mínimos, que vai o teto até 40 salários mínimos, ela obrigatoriamente tem que vir acompanhada de advogado. E hoje funciona o processo judicial eletrônico na comarca de Pinheiro. Então, o advogado mesmo faz a distribuição do processo do seu escritório. Ele não precisa nem mais se direcionar ao fórum. Ele usa o token, que é a assinatura eletrônica, e faz a distribuição do processo. Quando há pedidos de liminares, esses processos já caem diretamente para o juiz. Não passa nem mais pela Secretaria Judicial. É uma coisa que aumentou bastante a velocidade de análise desse tipo de pedido. Quando não tem pedido de liminar, ele vai e tramita normalmente na secretaria. Aí o juiz, quando recebe esse pedido, ele decide se concede ou não as liminares, porque muitas vezes não é o caso de liminar, ou a parte não conseguiu demonstrar de plano o seu direito, aí o juiz indefere e ela volta para a tramitação normal, o processo. O senhor diria que a tramitação, a celeridade do processo no juizado, eles são maiores do que na justiça comum? Sim, com certeza. Por quê? Porque o juizado ele nasceu para isso. Ele se baseia pelos princípios da simplicidade, da oralidade, da informalidade. Então, são princípios que vêm para ser um processo mais rápido. Mas ele não é um processo mais rápido simplesmente por velocidade, porque ele também é um processo menos complexo. Ele seria um processo que não demanda grandes debates jurídicos, não demanda grandes provas. Ele se concentra em uma ou duas audiências no máximo. Se o juiz optar pela audiência una, vai ter a possibilidade da conciliação, depois da instrução, e já fica o processo pronto para a sentença, se o juiz não tiver apto de dar a sentença nesse mesmo momento. Aí vai depender do volume processual. Ou o juiz pode também optar por duas audiências fracionadas, a conciliação sozinha e uma outra oportunidade para a instrução. Por quê? Porque o juizado ele visa a composição entre as partes. Inclusive, é um caso que a pessoa não pode se fazer representar por procuração. A lei do juizado exige que a pessoa venha, porque é para colocar as partes frente a frente para uma composição. Então, o fim princípio do juizado é conciliar as partes. Daí porque também se torna um processo mais rápido, porque há uma grande solução de demandas por meio de acordos. Agora, doutor Rodrigo, a maioria das pessoas, há uma descrença muito grande na justiça do Brasil. E muitas das vezes as pessoas deixam de procurar justiça achando que a justiça não dará resposta. Qual é a sua opinião sobre isso? Procurando, a pessoa tem um problema, procurando a justiça, dando entrada no processo, um dia ela vai ter ou não essa resposta? Com certeza vai ter essa resposta. Inclusive, a gente costuma falar nas conversas entre colegas que o judiciário é a última esperança. Quando a pessoa bate as portas do judiciário, é porque ela não tem mais como resolver o seu problema. Ele precisa de um juiz. E há, de fato, muitas críticas sobre morosidade. Só que o que se vê é o contrário. Quanto mais falo em morosidade, mais demandas são distribuídas.
E a morosidade não depende da pessoa física, do representante do Estado, depende da estrutura de trabalho e volume processual. Então, assim, muitas pessoas podem perguntar, a justiça hoje é desacreditada? Não, pelo que se vê, estatisticamente é o contrário, porque somente aumenta o número de demanda. Se somente aumenta o número de demanda, é porque as pessoas estão procurando seu direito e estão tendo resposta. Caso contrário, estaria em queda, né, se houvesse o descrédito. O que a gente percebe muito é a crítica pela crítica, sem a pessoa parar para avaliar a situação. Ou por desconhecimento. Ou por desconhecimento, apenas por repetir o que ele ouve. Há, de fato, uma defasagem de estrutura, que é a quantidade de juízes por processos distribuído e quantidade de varas por processo. Mas isso é um problema do Poder Judiciário em todo o Brasil, né? Que é a quantidade de juízes frente à litigiosidade que se tem na sociedade, ela é ínfima. Mas o trabalho nosso é esse, é contornar esses problemas e tentar dar a prestação jurisdicional de forma mais séria e eficiente. Doutor Rodrigo, a gente vê, por exemplo, hoje, nós estamos aí praticamente vendo um fórum vazio. Hoje tudo é por processo eletrônico, né? No computador, a gente chegou, o senhor estava trabalhando aqui. Isso facilita? Como é que ajuda advogados, como é que ajuda o cliente, como é que ajuda a justiça? O processo eletrônico veio da modernidade, obviamente, e foi um sistema muito bom, onde você consegue desafogar o trâmite de pessoas no fórum, tanto de partes quanto de advogado, porque hoje tudo é eletrônico e a pessoa também consulta o andamento do seu processo por via eletrônica, para você saber se o juiz já despachou ou se ainda está concluso para o juiz despachar. Você não precisa mais se direcionar ao fórum. Hoje, qualquer pessoa, num computador, inclusive nos seus smartphones, podem fazer essa consulta e ver qual etapa do processo está. E se já tiver decisão, ele vai ter também acesso ao conteúdo dessa decisão. Então, ele já sabe toda a tramitação. Então, isso já retira do fórum a quantidade de pessoas transitando, né? E também tira também das secretarias aquele atendimento pessoal no balcão, que a gente chama, que acaba tirando um funcionário do trabalho burocrático, rotineiro das expedições de mandado, das intimações que são obrigatórias, para fazer o atendimento. Então, as pessoas já estão optando por esse tipo de consulta, e isso ajuda eles mesmos, porque permite que a gente foque realmente na atividade fim do judiciário, que é a análise do processo e o julgamento, e a secretaria fazer o trabalho, dar o tratamento às decisões que são dadas. Além disso, nós estamos iniciando o nosso mandato como diretor do Fórum, aqui da comarca de Pinheiro, e as varas estão em correição. O que é isso? O Código de Normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que é da Corregedoria de Justiça, ele traz como um comando normativo que o juiz deverá fazer a correição ordinária na sua unidade todo mês de janeiro, certo? O juiz que estiver de férias tem a obrigação de iniciar a correição em 15 dias após o seu retorno às atividades. E como é que funciona a correição? A correição é um período de 15 dias tirado pelos juízes para sentir o diagnóstico de sua unidade, ver se está tramitando tudo bem, se não está, onde é que está emperrando, e ele vai tentar corrigir esses problemas, identificar e corrigir esses problemas. Muitas vezes, o juiz consegue fazer esse diagnóstico e dar maior eficiência a seu trâmite processual. Outras não, porque depende de problemas estruturais, como quantidade de servidores. Então, o juiz ele precisa fazer esse diagnóstico até para informar o tribunal da necessidade do que está acontecendo na sua unidade. O senhor está assumindo a direção do Fórum de Pinheiro, o senhor está vindo de Santa Luzia do Paruá e está aqui no juizado. O que o senhor diria para a pessoa que nunca procurou a justiça, que não acredita na justiça por N razões e que tem alguma pendência? O que o senhor diria como juiz
as pessoas que estão nos assistindo? Eu digo que você deve, sim, procurar a justiça, procurar seus direitos. Como juiz que sou, eu acredito, sim, na função do Estado, certo? Nós temos 3 juízes aqui na comarca de Pinheiro, como representante do Poder Judiciário. Procure o advogado, procure ingressar com seus processos, que você terá a resposta efetiva, positiva, se realmente o direito lhe acobertar, não é vontade pessoal do juiz. Se você tiver o direito, com certeza o juiz chancelará isso, porque a função do juiz é dar a cada um aquilo que é seu. Então, procure a justiça, que você terá a sua resposta.